Salve, torcedor corintiano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Corinthians. Galera, hoje tem muita informação do Corinthians. Hoje eu trouxe o corte do Sami Carvalho e do Cereto. Vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo, do canal onde eu busco informações atualizadas do Timão para vocês, ok? Fica até o final do vídeo para vocês conferir. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se Fabrício Andileri está realmente contratado, só faltam os exames médicos que acontecem nesta segunda-feira. Tudo isso agora e mais um furo de reportagem do canal Café do Setorista que trouxe com exclusividade Fabrício Andileri. Vamos também falar nesse blend de informações um novo problema envolvendo Palácios. Há uma bronca envolvendo também o lateral. Eu vou te contar os bastidores dessa história, já que a cada capítulo, a cada rodada, existe uma desculpa. Nós vamos falar sobre isso em relação a Palácios também. Vamos falar sobre as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians enfrenta o Mirassol, já sabe o dia e o horário. Eu vou te falar também quem o Corinthians deve enfrentar na semifinal, caso passe do Mirassol. Além disso, o novo esquema tático de Ramon Dias, uma nova formação com um novo titular para o jogo decisivo de quarta-feira da Libertadores. Quem é? Qual formação? Tudo isso agora. Vamos falar muito do Corinthians nesse blend de informações. Eu quero falar das datas e horários, dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians vai enfrentar o Mirassol no domingo às 18h30, tá? Isso mesmo, o Corinthians pega o Mirassol neste domingo, tá? Às 18h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, jogo eliminatório, né? O Corinthians, você sabe, ele foi o líder, né, da tabela geral do Campeonato Paulista e a liderança faz com que o Timão decida, né, em Itaquera, na Neoquímica Arena, todos os jogos. É claro que vale, né, a gente lembrar que a classificação geral segue, né, sendo modificada, né, de acordo com as partidas aí do mata-mata, que na verdade é só mata por enquanto, né? Caso o Corinthians vença o Mirassol, o Corinthians pode enfrentar o vencedor de Santos e Red Bull Bragantino ou São Paulo e Novo Horizontino, tá? Na semifinal. Por que existem essas duas opções ou quatro opções, né? É porque depende dos resultados e classificados, já que o Corinthians tem a melhor campanha e vai enfrentar a quarta bem mais classificada. Então, na semifinal, o Corinthians, se passar, continua com a melhor campanha e aí vai ter que esperar a somatória aí dos resultados dos jogos para saber quem é o quarto, né? O quarto colocado. E aí o Corinthians enfrenta essa equipe, tá? Então, precisa, né, claro, passar, né, pelo Mirassol para enfrentar um desses times, tá? É bom lembrar que a partida deste domingo, 18h30, Corinthians e Mirassol, terá transmissão pela TV Record, Play Plus, Cazé TV, Nosso Futebol, Wallplay e Zap Sports. Se você quiser assistir pelo Wallplay, assinar o Wallplay, eu passo o link para você, né, com desconto, né, que a gente tem lá o nosso link do cafezeiro, tá bom? Então, é aguardar, né? Eu achei que o Corinthians teria mais força nos bastidores, porque o Corinthians tem uma viagem pesada, talvez no jogo mais decisivo do ano, mais difícil. Acredito que seja o jogo mais difícil do Corinthians no ano. No Equador, vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, provavelmente. Eu esperava que o Corinthians fosse jogar no sábado, mas o Corinthians parece que não tem muita força nos bastidores, né? Vai jogar no domingo e um dia menos de preparação, vai viajar, né, para o Equador. Comenta aqui embaixo se você gostou desse jogo no domingo ou você pensa igual eu, que tinha que ser no sábado. Dedo no like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Corinthians. Novo esquema de Ramon Dias para o jogo contra a Universidade da Venezuela, né, com o time semi-amador que o Corinthians tem que golear na próxima quarta-feira, pode ter um esquema novo. 4-3-3, o esquema que foi testado pelo técnico Ramon Dias na partida contra o Guarani, e não deu muito certo, tá? O problema é o seguinte, né, que o que me passaram é que ele já fez esse teste para colocar o Thales como titular no lugar de um volante, né, na partida contra a Universidade. A questão é, o que falaram para mim, é que o Romero meteu os 2 gols e o Thales não jogou tão bem, né?
E agora, como é que fica? Ele queria pôr o Tales e agora vai pôr o Romero? Ele quer pôr um atacante a mais no lugar de um volante. Então, a ideia dele para o jogo é ter Carrillo, Bidon e Garro aqui. Eu acho que... enfim, é que é um time semi-amador, né, cara? Mas o Garro não vai jogar mais centralizado. Vai voltar a jogar aqui na esquerda, no 4-3-3, como jogou o Coronado. Ele pôs o Coronado, né? O jogo desse domingo contra o Guarani foi Charles, Michael e Coronado. E os 3 atacantes lá na frente, Romero, Hector e Tales. Agora ele quer fazer assim, ó, Carrillo, Bidon e o Garro, tá? E lá na frente, Tales, Yuri e Memphis, né? O Memphis joga na esquerda, talvez o Tales na direita, mas aí o Romero tá pedindo passagem. Enfim, a pressão que me falaram é que a pressão dele ter um esquema só chegou aos ouvidos do Ramon e do Emiliano. E agora estão tentando mudar o esquema. Só que me falaram o seguinte dentro do Corinthians: mudar o esquema na reta final do Paulista e nas decisões agora da Libertadores seria uma boa, agora é um momento. Enfim, é uma situação difícil. Devia ter sido treinado já desde o início do ano. Mas Ramon Dias e Emiliano, né, tem aí as suas dúvidas, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha desse esquema tático do Corinthians e dessas escalações que eu passei para você. Muda ou não muda? Comenta aqui e deixa o like. Vou passar para vocês agora uma informação do Palácios, tá? Além daquele problema de indisciplina que o Emiliano negou, né, em relação ao Palácio, que não foi também nada grave, pegou uns jogos de suspensão aí, né, de gancho, de castigo, mas está tudo resolvido, é um cara legal, enfim. Existe um novo problema que desagradou, tá, o Emiliano, principalmente o Emiliano e o Ramon. O agente do Palácios teria reclamado, tá, com a comissão técnica do Corinthians, né, com o Fabinho Soldado, enfim, que o Palácios não tem oportunidades. Essa reclamação do agente do Palácios influenciou, tá, enfim, na relação, né, da comissão técnica até com o próprio jogador. O jogador, eles gostam, né, tá superado qualquer questão, até que me falaram que não foi nada grave, né, foi uma indisciplina que acontece, mas depois, na sequência, o empresário do Palácios acabou ainda reclamando, tá, da falta de oportunidades do seu cliente, claro, né, do jogador Diego Palacios. Então, essa é uma nova informação exclusiva, que eu não tenho medo de dar informação. Se eu tivesse medo de dar informação, hoje, por exemplo, o Corinthians está todo mundo dando que o Corinthians está contratando o Fabrício Angileri, e no sábado retrasado foi o café do setorista, este que vos fala, que trouxe em primeira mão a negociação, né, avançada ali com o jogador argentino. Então, a gente não tem medo de dar informação. Pode negar, dizer que é mentira, enfim, eu me garanto que essa é a verdade, e agora tem essa reclamação aí que pesou para o Palácio, tá bom? Comenta aqui embaixo, você acha que o Palácio deveria ter mais chances ou não? Enfim, vida que segue, a Andileri mais 1, mais 2, mais 3, o Corinthians está fazendo um estoque de laterais aí, e vamos falar do Andileri agora. Dedo no like, comente aqui embaixo. Informação que foi exclusiva do canal Café do Setorista no sábado retrasado, né, com os créditos aí, inclusive, né, agradeço a todos, né, que, né, foram éticos, né, e deram o crédito em relação ao jogador Fabrício Andileri, né, tá aí, ó, o Andileri, né, a informação da negociação foi noticiada pelo Samir Carvalho, confirmada pelo GE, né, aí também, ó, a informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samir Carvalho no Café do Setorista, no seu canal do YouTube, confirmada pelo meu timão. Obrigado ao pessoal do GE, do meu timão, né, todos, né, que deram crédito em relação a essa contratação que está fechando, né? Só falta realmente os exames médicos. E outra coisa, né, que o canal Café do Setorista trouxe, na sexta-feira eu falei que o Corinthians queria decidir a questão no final de semana, hein? É mais uma quente para você ficar bem informado na temperatura certa, e ficou bem informado na temperatura certa. Eu falei, o Corinthians tem até o dia 28 para fechar a contratação, mas o Corinthians não quer isso, né? O Corinthians quer resolver nesse final de semana, até para dar tempo de ir atrás de uma outra opção, enfim, nessa reta final de janela, e o Corinthians também queria resolver isso, que já tinha virado uma novela, tá? O Corinthians deve contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, tá? Existiu uma discussão também por um contrato de 2 anos, caso o atleta conseguisse a liberação. Então, a gente tem que aguardar, tá? Porque realmente essa informação de como fechou, a gente vai saber quando o Corinthians divulgar. Então, não fique surpreso se o jogador
conseguiu lá a liberação, porque o Corinthians, no final de semana, uma outra informação que eu também trouxe do caso, é que o Corinthians resolveu abrir a mão, né, e ajudar o jogador na rescisão, tá? O Corinthians falou, se você quiser, tem isso também. Lembra que lá no início, quando eu trouxe a informação, o Corinthians ofereceu duas propostas, o Corinthians fez duas propostas, uma para empréstimo e outra para, né, contratação definitiva. Então, a gente vai ter que aguardar para saber como o Corinthians fechou. Eu não vou me arriscar nesse sentido, até porque eu não tenho informação e muita gente não tem nesse sentido, tá? O importante é que, se passar nos exames médicos, vai ser jogador do Corinthians, ou vai ser em definitivo, ou vai ser por empréstimo. A gente vai aguardar o anúncio do Corinthians, mas está bem encaminhado, só se não passar nos exames. Atleta que ficou 9 meses sem jogar por questão de opção técnica mesmo, o Fabrício Andileri, jogador que atuou muito pouco, né, nos últimos anos, né, pelo Getafe. Foram nessa temporada ele não jogou nenhum jogo, mais de 20 jogos, não jogou nenhum. Na temporada passada foram 3 como titular só e 10 no total. Na outra foram, acho que 15 no total, 13 no total, e não foi nem 7 titular. Então, a gente vai ter que aguardar. Um jogador que atuou muito pouco nos últimos 3 anos e um jogador, né, que fez a sua única boa temporada na carreira em 2019 pelo River Plate. Aí ele arrebentou com várias assistências e gol. Então a gente precisa aguardar. Às vezes na Espanha, né, não deu certo, mas, né, para o futebol sul-americano, futebol brasileiro, seja uma boa opção. Vamos torcer que sim, porque o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Fica com o Palácios ainda, fica com o Bidu e fica com o Hugo, né? Mais opções para lateral. Quem é o seu titular? Eu, né, no meio dessa escassez em relação à lateral, é melhor o Andileri. Eu trouxe que o Corinthians fez uma consulta pelo Arana, também falaram que é mentira do cafezinho. Aí o Arana confirmou lá nos Estados Unidos, depois do jogo do Atlético Mineiro. Do Renan Lodge, eu também falei, depois o Renan Lodge confirmou no jogo lá na Arábia. O Corinthians fez algumas tentativas, não deu, vai de Andileri. Para mim, tem que tentar, porque os laterais que tem aí realmente não são nível Corinthians, tá? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que a fase de quartas de final do Campeonato Paulista já está definida e as datas também já estão definidas. O Corinthians já sabe que irá enfrentar a equipe do Mirassol no próximo domingo. Domingo de Carnaval. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira as datas e horários da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que os confrontos serão decididos em jogo único, apenas um jogo com o mando de campo para quem terminou a primeira fase na liderança do grupo. Então, Corinthians e Mirassol, domingo de Carnaval, às 18h30. Aliás, tem jogo todo dia durante o período de Carnaval, né? São Bernardo e Palmeiras jogam no sábado de Carnaval, às 8h30. No domingo, Corinthians e Mirassol, às 18h30. Também no domingo, Santos e Red Bull Bragantino, às 8h45. E na terça-feira, segunda de Carnaval, aliás, na segunda de Carnaval, tem São Paulo e Novo Horizontino, às 8h no Morumbi. Lembrando que a logística do Corinthians vai ficar um pouco complicada por causa disso. Porque o Corinthians joga agora, quarta-feira, contra a Universidade Central da Venezuela. E é claro que o Corinthians vai vencer a Universidade Central da Venezuela pela Libertadores da América, porque o time da Venezuela é muito fraco, é muito ruim. O Corinthians apenas empatou o jogo na ida, lá em Caracas, mas tem a obrigação de vencer e vai vencer a Universidade Central da Venezuela no jogo da volta. Vencendo, o Corinthians vai jogar na outra quarta-feira contra, provavelmente, o Barcelona de Guayaquil, que venceu o primeiro jogo do Equador. Ou Barcelona de Guayaquil ou Equador, do Equador, né? El Nacional do Equador. Ou Barcelona de Guayaquil ou El Nacional do Equador. Provavelmente, o Corinthians irá enfrentar o Barcelona de Guayaquil na outra quarta-feira. Jogando no domingo, o Corinthians vai ter que viajar na terça-feira, provavelmente, né? E aí não vai ter tempo de treinar praticamente para esse jogo de quarta-feira contra o time equatoriano. De qualquer maneira,
foi assim que foi definido o confronto do Corinthians contra o Mirassol neste domingo, domingo de Carnaval, Campeonato Paulista. E aí é o seguinte, o Corinthians, reforço do Corinthians chegando. É isso mesmo, o Corinthians aguarda apenas os exames médicos para anunciar o seu mais novo reforço, aliás, o seu primeiro reforço dentro do Campeonato Paulista. O Corinthians está muito próximo de anunciar a sua primeira contratação em 2025. O Corinthians até então era o único time da Série A do Campeonato Paulista que não tinha, da Série A do Campeonato Brasileiro, que não tinha anunciado reforço nenhum. O lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, de 30 anos, já está no Brasil e faz exames médicos antes de assinar o contrato com o Corinthians. Se tudo correr dentro dos conformes, né, se não der nada errado, ele vai ser reforço do Corinthians, ele que estava sem espaço no Getafe da Espanha, onde não atuava há 9 meses. Essa é uma preocupação, porque ele ficou muito tempo sem jogar futebol. 9 meses sem jogar futebol, mas foi uma indicação do técnico Ramon Dias, que conhece ele do River Plate da Argentina. A lateral esquerda é um problema para o Corinthians, né? Que tem o Matheus Bidu, tem o Diego Palacios e tem também o Hugo. Nesse momento, o Hugo é o titular do Corinthians, o Matheus Bidu é o reserva. O Matheus Bidu jogou contra o Guarani, mas é o reserva, e o Diego Palacios é o terceiro reserva desse time do Corinthians, com a contratação do Angileri. Provavelmente o Matheus Palacios, o Diego Palacios, deve ser negociado. Está bem atrás fisicamente, está fora do condicionamento físico, ficou muito tempo sem jogar futebol, o Diego Palacios. Mas resta saber como é que está condicionado fisicamente o Angileri, né? Do ponto de vista dos exames médicos, deve ocorrer tudo, deve passar tudo bem, deve ocorrer tudo normal, mas ele está há muito tempo sem jogar futebol, há 9 meses sem jogar futebol. E o técnico da seleção da Holanda, o Ronald Koeman, visitou o CT do Corinthians e acompanhou o Memphis de perto. Ele está no Brasil para acompanhar o Memphis Depay. A convite, inclusive, do Corinthians. Ele esteve ontem no jogo da partida contra o Guarani, empate pelo placar de 2-2. Mas o Memphis começou no banco de reservas, entrou apenas no segundo tempo, e o Koeman vai ficar no Brasil pelo menos até a quarta-feira. Ele vai assistir o jogo do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela pela Conmebol Libertadores, e aí sim ele vai poder observar o Memphis atuando 90 minutos com a camisa do Corinthians. É muito provável que o Memphis já seja convocado na próxima convocação da seleção da Holanda. O Memphis, que é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 46 gols, e tem o sonho de ultrapassar o Van Persie e se tornar o goleador máximo do seu país. 4 gols separam a dupla na lista de jogadores com mais gols pela Holanda. O Van Persie tem 50 gols, o Memphis tem 46 gols, e o Memphis tem tudo para ultrapassar o Van Persie com a camisa da seleção da Holanda. E com certeza estará em campo na quarta-feira, porque o Corinthians poupou os titulares desta partida contra o Guarani. Os titulares entraram só no segundo tempo, quando o jogo estava complicado, o Corinthians estava perdendo pelo placar de 2-1, aí entraram o Garro, o Yuri Alberto, o Memphis e companhia limitada, e o Corinthians conseguiu o Corinthians conseguiu o empate com o Guarani, né? Não conseguiu a virada, conseguiu o empate com o Guarani, ficou perto de conseguir a vitória. O Yuri Alberto perdeu um gol inacreditável, mas o Corinthians perdeu o empate, vai ter que jogar mais do que vem jogando, se quiser se classificar na Libertadores e se quiser também ser campeão paulista. Quero falar agora do novo patrocínio do Corinthians. O Corinthians fechou mais um patrocínio para o time masculino de futebol. Trata-se do Epigás, plataforma de venda de botijão de gás residencial
e também água mineral. Esse patrocínio vai ocupar o peito da camisa do Corinthians, ao lado do escudo do clube. Patrocínio de 1 ano. Com o novo patrocínio, o Corinthians terá 9 patrocínios em seu uniforme, sendo 8 patrocinadores e a Nike, que é a fornecedora de material esportivo. O Corinthians está próximo de atingir a sua meta orçamentária de 212 milhões de reais com patrocínios em 2025, o que representaria um recorde na história do clube. Então, muito bem vai o Corinthians em relação aos seus patrocinadores. É dinheiro novo que está entrando no Corinthians e agora a Epgas é mais um patrocínio que entrou na camisa corintiana. É isso, meus amigos. Detalhes e informações do Corinthians. Você que está preparando a sua agenda de carnaval, coloque aí a sua data, né? Coloque aí na sua agenda. Domingo de carnaval, o Corinthians vai jogar às 18 horas e 30 minutos pelo Campeonato Paulista. Mas antes tem na quarta-feira, jogo do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela pela Copa Libertadores da América. E agora não tem mais essa história de revezar titulares e reservas. Agora o time vai jogar com força máxima todas as partidas. Agora a história de colocar reserva em campo já acabou. O Corinthians vai botar força máxima, porque agora é só mata-mata, vale classificação na Libertadores, vale classificação também no Campeonato Paulista. E é isso aí, nação corintiana. Essa foi a informação de hoje, né? O que vocês acharam aí da contratação do Fabrício Angileri, né? O novo reforço aí do Corinthians aí. Creio que vai dar muitas alegrias pra gente aí. Lembrando que a gente, na quarta-feira, tem um jogo de volta, né? Na Neoquímica Arena, onde a gente vai jogar em casa com força total contra a Universidade Central, né? O time que a gente jogou na casa deles e eles conseguiram empatar. Foi um jogo que eu falar pra você. Mas assim, a gente vai com força total, né? A gente vai jogar em casa, com certeza a gente vai passar e vai pegar o Barcelona de Guayaquil, né? Com certeza. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like, que é muito importante. Deixa seus comentários aí. Qual que vai ser o placar, né? De quarta-feira, né? Eu creio que vai ser uns 3-0 aí pro Corinthians, que a gente vai jogar com força total. E é isso aí, galera. Obrigado por assistir até o final do vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!